Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para conversar um pouquinho da palavra de nosso Deus. Mas nesse momento, culto de quarta-feira, nós temos uma prática muito especial, que é orar uns pelos outros. Eu gostaria muito que nesse momento, eu vou esperar mais alguns segundinhos, que as pessoas colocassem seus pedidos e agradecimentos aqui e logo após nossa conversa estaremos orando. Tivemos vários pedidos já sobre família, sobre essa situação da saúde, pessoas pedindo para que Deus resolvesse essa situação. Então, meus queridos, nós estamos orando por isso e eu incentivo você sempre a estar orando. Mas, por favor, escreva aqui nos comentários que nós estaremos orando e pedindo para que Deus nos ajude, tá bem? Então, não deixe de escrever seus pedidos e agradecimentos. Só escrever nos comentários aqui embaixo. E se for no YouTube, você já sabe, aqui embaixo. Se for no Facebook também, caso você esteja no computador ou no celular. Então, aproveite o momento para apresentar os seus pedidos e agradecimentos, tá bem? Hoje foi um dia muito cheio, atendemos algumas famílias que estavam precisando de cesta básica. Deus me deu o privilégio de estar orando com outras famílias, tem algumas fazendo mudança, outras com problemas de saúde, são vários contextos e nós damos glórias a Deus porque Ele nos dá força para cumprir essas atividades. Então, meu querido, minha querida, eu gostaria muito que você orasse comigo nesse momento. Nós vamos apresentar a Deus essas famílias que nós estivemos orando nesse dia de quarta-feira e eu gostaria que você também estivesse orando. Vamos fechar os olhos e fazer uma oração? Pai querido que estás nos céus, agradeço muito pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui entre amigos e irmãos para conversar sobre a Tua palavra. São vários os pedidos, Pai. Alguns estão na mente dos seus filhos, outros escreveram aqui nos comentários e nós entregamos esses pedidos em Tuas mãos. Pai, tem famílias pedindo para que eu ore nas questões de mudança, nas questões de saúde, tem questão financeira sendo instável. Em nome de Jesus, que o Senhor, por favor, cuide dessas famílias. O Senhor me deu o privilégio de visitar várias hoje, nessa tarde, nessa manhã também. Pai, eu não vou descrever os nomes, mas o Senhor sabe quem são. Em nome de Jesus, por favor, cuide de todas essas famílias. O Senhor promoveu meios para ter cestas básicas e graças ao Senhor conseguimos ajudar algumas famílias nesse dia. Agradecemos por tudo isso. Agora, nesse momento, parte escura do dia, estamos reunidos, não na Tua casa como gostaríamos, Pai. Nós estamos reunidos à distância. Pedimos que o Senhor, por favor, abençoe cada um de nós que estamos reunidos buscando a Tua presença. Que o Senhor cuide dos seus filhos, esteja na frente desse momento. Vamos estudar a Tua palavra sobre um assunto muito, mas muito importante, que vai nos dar uma compreensão mais adequada sobre este assunto tão polêmico. Que o Senhor esteja conosco. Envie seu Santo Espírito através de mim, pastor Denilson, para que essa mensagem seja levada a todo mundo em nossa geração de forma coerente, não com erros, mas com a sua orientação. Por isso, Pai, o mesmo Deus que vai cuidar das famílias, promover saúde, resolver a questão da financeira, o mesmo Deus que estará cuidando de tudo e já está cuidando, esteja conosco. Nós vamos estudar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido e minha querida irmã, nós vamos conversar um assunto, como falei na oração, muito importante e polêmico. Tem um texto na Bíblia de Romanos 3, o verso 23, destaca uma orientação. Eu gostaria que você, se possível, abra a tua Bíblia. Romanos 3, o verso 23. Olha o que a palavra de Deus apresenta. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O assunto que vamos conversar aqui é sobre
o pecado. O pecado tem várias definições. O mundo apresenta de formas diferentes o mesmo assunto. Alguns consideram pecado algo irrelevante que não devemos ficar preocupados, pois todos pecaram e não tem o que fazer. Algumas pessoas afirmam assim. Outros afirmam que pecado, Jesus morreu por nós na cruz, já está tudo certo, não preciso fazer mais nada, e já considero importante, e já considero relevante, mas não vai não vai me ajudar em nada a compreender este assunto. Da mesma forma que existem muitas definições ou diagnósticos equivocados sobre esse problema, hoje nós estamos nesse problema do coronavírus. É necessário que exista um diagnóstico claro, todos os detalhes, e a Organização Mundial da Saúde tem trabalhado para que isso acontecesse, tem médicos estudando este assunto e tem pessoas empenhadas para conseguir resolver esse problema. Então, meu amigo, é necessário que exista um diagnóstico adequado para que esse problema do coronavírus seja solucionado. Da mesma forma que tem que ter esse diagnóstico adequado sobre o pecado. O que é o pecado para você? O que é pecado para essa comunidade que nós vivemos? Nós precisamos muitos deixar bem claro sobre este assunto. Olha aqui essa parte que vou ler para você. Todas as heresias resultam de um inadequado senso do pecado. Então, para que você conheça uma heresia, ou seja, algo que é mentira, algo que não é verdade, para que você reconheça se aquela coisa é enganosa ou não, a compreensão equivocada do pecado promove essa situação de heresia. Então, para eu e você não sermos enganados, nós não podemos ter uma compreensão inadequada sobre o pecado. E nós vamos conversar um pouquinho, em alguns minutos, para entender um pouquinho mais sobre isso. Na época de Jesus, tinham alguns líderes religiosos e eles afirmavam o que era o pecado. O nome desses líderes religiosos tinha um nome chamado assim, fariseus. Tem presbíteros, tem diácono, tem pastor. Hoje, essa nomenclatura atual. Mas na época de Jesus não era pastor, não era presbítero, não era diácono. Era outra nomenclatura na época e na língua deles. E a língua deles, nós, no nosso português, traduz ou define como fariseus. Então, o título que esses líderes religiosos tinham era de fariseus. Sabe o que eles definiam como pecado? Externalizavam o pecado. Deixa eu ler novamente. Externalizavam o pecado apenas como termos de ações do comportamento. O comportamento é pecado. Cuspir no chão no sábado era pecado. Vamos dizer outra coisa. Andar mais do que o adequado no sábado era pecado. Tinham várias compreensões inadequadas apenas por ações. O que eu via, se ele estava cometendo um equívoco, aquilo era pecado. Então, os fariseus apenas julgavam o pecado de forma exterior. Agora, tem uma compreensão mais adequada e prudente, diz assim: o pecado é uma lepra profundamente enraizada, mortal e impossível de ser purificada pelo poder humano. Da mesma forma que esse coronavírus é uma situação mortal que é necessário cuidar para que não tenhamos esse problema, tem que tomar banho, tem que usar máscaras, tem que utilizar álcool em gel, é necessário que tenha todos esses cuidados. Se não tiver, sabe o que vai acontecer? Vai chegar a doença em casa. Então, nós não podemos considerar o pecado mais simples do que o coronavírus. Se você está com tanta restrição, tanto bloqueio quanto ao coronavírus, nós devemos ter todos os cuidados quanto ao pecado também.
Agora, se você não cuida do coronavírus e acha que não tem nada a ver, algumas pessoas estão sofrendo por causa dessa má compreensão de um problema generalizado da saúde. E aí, qual será o nosso posicionamento quanto a esse problema do coronavírus? Agora, quanto ao pecado, eu, como pastor, te incentivo a ver com olhos mais prudentes. É uma lepra enraizada, mortal, impossível para ser purificada através de orações de homens. Só Jesus pode resolver. E Jesus elevou a ética humana ao limite supremo. Sabe como ele considerou o pecado? Tem pecados assim que não é apenas as nossas ações, o que fazemos ou não fazemos. Existem pecados que aqui no texto diz assim, pecados de omissão. Sabe o que tem que fazer e não faz. Isso é pecado. Então é mais do que uma ação aparente, como os fariseus relatavam. Se você sabe o que tem que fazer, sabe que tem que estudar a Bíblia, sabe que tem que fazer culto familiar, sabe que tem que ter tempo para com os filhos, sabe que tem que fazer exercício, sabe que tem que fazer todas essas orientações e não faz, é pecado de omissão. Jesus apresentou isso em 1 João 3, verso 4, onde o apóstolo João descreve. Da mesma forma, o apóstolo Tiago apresenta isso também em Tiago 4,17. Meu querido, por favor, a má compreensão do que é pecado nos faz fazer ou cometer erros. Fazer coisas certas pela razão errada é uma motivação falsa, envenena as boas ações. Então, eu quero ajudar as pessoas, mas com segundas intenções para adquirir algo. Existem muitas pessoas com más intenções. Líderes religiosos, eu sou um líder religioso. Como você vai saber se eu não estou com má intenção? Você tem que andar comigo para saber. Mas existem situações onde essas pessoas com segundas intenções falam e exageram. Essas pessoas que andam com segundas intenções na visão de Jesus são pecadoras assim como eu e você. E não podemos omitir e nem ser motivado por segundas intenções para agir em nossa vida. Por causa dessa desordem moral e espiritual, dessa questão de omissão e agir por segundas intenções, nós conseguimos perceber alguma coisa só em Cristo que acontece diferente. Todos nascem em pecado. E Salmo 51, verso 5 diz assim, que em pecados concebeu minha mãe. Somos filhos da ira, Efésios 2, verso 3. Filhos da desobediência, Efésios 5, 6. Nós naturalmente cometemos algumas situações. Mesmo eu não querendo, naturalmente eu irei falhar. Então nós devemos entender, porque é um vírus que está encravado em nosso viver. No livro de Romanos, Adão é descrito como a cabeça da velha era, o tempo da ira e da morte. Nós adquirimos muitas complicações. Sabe o que adquirimos de Adão? Culpa e sentença de morte. Nós estamos pecando assim como ele pecou e como consequência morreremos. E outra consequência, ficamos com remorso, sentimento de culpa. O egoísmo profundamente arraigado em nosso ser nos veio por herança. Você já viu aquela criança mimada que chora, esperneia e ela faz aquilo tudo por egoísmo? Nela já veio o pecado, por herança. Duas naturezas estarão coabitando em nossa vida quando eu escolho Jesus. Se você, nesse momento, se define como cristão, tenha certeza que duas naturezas estarão brigando permanentemente em nossa vida. Nos cristãos, a velha natureza não reina, mas ela existe. Por isso que devemos, aquele que estiver em pé, cuide para que não caia.
essa frase é importante. Santificação não é glorificação. Santificação não é glorificação. Em nenhum ponto da jornada cristã deixaremos de depender de Cristo. Sempre haverá necessidade de constante avanço. Nós nunca vamos parar e falar, agora eu não peco mais. Isso é um equívoco. John Wesley acusou a santificação vicária, uma santificação que toma o lugar de Cristo, como a obra-prima do diabo. Meu querido, por favor, tenha uma compreensão adequada sobre o pecado. Impecabilidade é um puro engano. Se você tem falado ou incentivado alguma coisa quanto à impecabilidade, você está promovendo o engano. Pois eu e você, até que Jesus volte, nós seremos pecadores. Não tem como falar, eu vou chegar um momento que não pecarei mais. É um engano. Lembre-se ainda de que, embora todo pecado seja imperfeição, nem toda imperfeição é vista por Deus como pecado. Esse detalhe é importante. Se você tiver dúvidas sobre essa frase, vou ler de novo. Embora todo pecado seja imperfeição, nem toda imperfeição é vista por Deus como pecado. Se você tiver dúvidas sobre essa afirmação, entre em contato comigo, vou deixar meu telefone ali, ou escreva nos comentários para nós conversarmos. Meu querido, a compreensão adequada do pecado nos ajuda a ter misericórdia uns dos outros. Não acuse o outro, não fique falando mal dos outros. Todos nós somos passíveis de erro. Nenhum de nós somos ou nunca mais iremos pecar. Essa afirmação é um equívoco do perfeccionismo. Mas nós precisamos, aqui como foi lido, deixa eu encontrar aqui. Deixa eu encontrar a afirmação que pode nos ajudar. Alguns cristãos julgam que em algum momento eles atingirão uma condição de impecabilidade absolutamente e voltarão em carne pecaminosa à condição do Éden. Meus queridos, puro engano. Nós precisamos compreender adequadamente este assunto. Por isso me coloco à disposição se você tiver alguma dúvida, tá bem? Mas nesse momento vamos orar e pedir a bênção de Deus? Pai querido, pedimos uma real compreensão das suas orientações. Hoje vimos sobre o pecado. Tem muitas pessoas falando várias coisas do coronavírus. Nós não aguentamos mais essas informações furadas. Precisamos da compreensão que a tua palavra vem nos dizendo. Em nome de Jesus, nos ajude a ler e ver o assunto dessa doença que pode nos matar. Em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está nos assistindo. Cuide da vida dela e nós temos a certeza que o Senhor tem como solucionar o problema do pecado, pois a sua palavra diz que o Senhor quer nos ajudar. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, o único jeito para resolver o problema do pecado. Pai querido, pedimos a tua bênção, nos dê uma boa noite ao teu lado. Em nome de Jesus, amém.